na sua visão aqui, né? Porque para a gente não apontar dedos, ah, foi o erro da justiça, foi o erro da autoridade policial. O que que deu errado nessa equação que acabou com a morte dessa menina? Bom, me parece aqui o seguinte, ocorreu nesse processo, o primeiro caso, que ele não foi preso preventivamente porque não havia justificativa para a prisão preventiva. Preciso entender que a Constituição assegura o princípio da presunção da inocência. Se não houver o processo transitado em julgado, uma condenação, então ele é processado em primeira instância, recorre, ou ele, se for condenado, recorre à segunda instância, ou se for absolvido, o Ministério Público recorre. Terminada a, terminado o processo, ou seja, com a sentença condenatória transitada em julgado, ele vai iniciar o cumprimento de pena. Uhum. A prisão preventiva é uma medida excepcional. A posteriori, quando eu olho, eu penso, bom, mas se o juiz, no primeiro caso, tivesse decretado a prisão preventiva, ele não teria cometido o crime de homicídio, mas o juiz não tem o dom da premonição. Então, ele não pode decretar a prisão preventiva em todos os casos, porque a prova, ela precisa passar sobre o crivo do contraditório, e muitas vezes a existência de um depoimento, de uma testemunha que alega ter afirmado, quando é ouvido em juízo, as contradições mostram a fragilidade daquele depoimento. Uhum. Então, num primeiro momento, me parece correta, o juiz não deve ter tido justificativa para a prisão preventiva. Essa pequena aparente confusão ou confusão do processo que aconteceu provavelmente tenha sido o seguinte: se considerou que havia o trânsito em julgado da sentença em primeira instância. Ele foi Uhum. condenado em primeira instância, não houve apelação e se decretou, houve o trânsito em julgado. Por alguma razão, o juiz percebeu que houve algum erro e ele tinha direito ao recurso ou já tinha recorrido, isso nós não sabemos bem. E o fato é que daí ele, preso inicialmente para cumprir a pena, o juiz constata, não transitou em julgado, ele tem direito à apelação, a apelação foi feita. Então ele tem que ser solto para aguardar o julgamento em liberdade. Uhum. Foi o que provavelmente aconteceu nesse caso. Me parece que o erro maior, o furo maior está no seguinte: quando é feita a comunicação do crime por parte da filha, então a Uhum. notícia chega na polícia e é informado que ele praticou também estupro de vulnerável com ela durante várias, em continuidade delitiva, durante vários momentos. Seria o caso de o delegado ter representado pela prisão desse acusado. Então, aí ele poderia ter tido a prisão preventiva ou até a temporária, mas mais a preventiva nesse caso, a preventiva decretada, porque estava sendo feita uma investigação de de vários crimes de estupro de vulnerável contra a própria filha. E daí, você já tem um processo em andamento com o mesmo modus operandi, haveria justificativa para a prisão preventiva. Por que não foi feito isso? Não sabemos. Talvez porque a informação chegue lá o seguinte, mas ele já está cumprindo pena por outro crime. Eu não preciso representar pela prisão preventiva porque ele está cumprindo pena. E daí vem a revogação da prisão porque ele não estava ainda cumprindo pena, tinha direito à apelação e tenha dado essa confusão toda, né? Mas o que seria mais adequado é o delegado, tendo esse novo caso, representar, ou o promotor, porque se foi já, acho que entre a comunicação desse crime e o homicídio, acho que foi um tempo de 2, 3 meses, alguma coisa assim, o promotor já deve ter tido conhecimento, já poderia ter requerido a prisão preventiva, por alguma razão isso passou despercebido, a gente não sabe, não conhece os autos, é sigiloso, e não foi decretada então a preventiva no segundo caso, no segundo processo. Eu acho que seria o mais adequado, né? Tem a notícia desses crimes contra a filha em continuidade delitiva, então não é uma acusação de um crime só, ele também já tem pendente um processo com acusação de crimes de estupro de crime de estupro de vulnerável, seria o caso de decretar a prisão preventiva dele. E sabe o que é mais triste quando a gente olha para tudo isso, doutor Nabuco? É ele achar que tem o direito de pedir para que a filha retire as acusações contra ele. A autoridade policial, independente da vontade desse pai, iniciará uma investigação para verificação se de fato isso aconteceu, correto? Correto. O crime de estupro de vulnerável não é um crime de ação penal privada, nem de ação penal pública condicionada.
Dizendo assim, tentando ser bem didático, nos dois casos você depende da vítima para que haja investigação. Né? Então, se o crime é de ação privada e a vítima não faz um requerimento, não se pode investigar. Se o crime é de ação pública condicionada à representação, se a vítima não representa, não pode ser investigado. Sendo um crime de ação penal pública incondicionada, essa ideia de que vai lá tirar, o leigo fala, vai tirar queixa, vai tirar, não existe. Né? Ela não podia fazer mais nada se é que de fato ela comunicou de forma adequada, etc. Foi feito o boletim de ocorrência, está lá noticiado. Né? O que a gente explica em aula, eu explico para os alunos, é o seguinte, o que a vítima pode fazer é omitir o fato e isso não ser investigado porque ninguém ficou sabendo. Mas não significa que a investigação dependa da autorização da vítima. A investigação nos crimes de ação penal pública incondicionada, basta que a autoridade policial saiba, tome conhecimento, quer queira a vítima ou não. Né? Ou seja, veja só, né? Até essa confusão de comunicação, e por que é tão importante, a gente sempre fala aqui, ele vai se voltar contra a filha, porque ela comunicou o crime que ela havia sofrido, e como se ela tivesse o poder de desfazer o comunicado. Nada mais ali poderia ser feito, porque é o que ele acabou de explicar. Agora, né, resta uma investigação. E aí, quando a gente olha para tudo isso, Cris, primeiro que, né, a Cris também é mulher. É muito difícil para uma mulher falar sobre, né, violência sexual. Não é fácil. E quando a gente para pensar que a gente está falando de mulheres adultas, imagine uma adolescente. E assim, muitas pessoas perguntam, mas por que ela não falou no primeiro momento? Né? Tem sempre... A coitada da vítima, ela é revitimizada o tempo todo, né? Como se ela fosse culpada do crime que ela sofre. Eu acredito, Carla, que ela não falou no primeiro momento porque ela tinha noção de quem era o pai dela e talvez que ele fosse capaz de chegar aonde ele chegou. Porque foi no primeiro momento que ele foi preso e ela se sentiu segura que ela trouxe a história à tona. Então me parece que o receio não era em relação à mãe, como a gente vê em muitos outros casos. Que a vítima vai e fala e a mãe nega, ou acha que a culpa é dela, ou que ela que se insinuou e não apoia a filha. Me parece que o que paralisou essa menina, e isso me chama bastante atenção, porque representa a maturidade dela, é que ela sabia com que ela estava lidando. Ela percebeu a gravidade, a monstruosidade do pai, e talvez que ele fosse capaz de qualquer coisa. Essa é a hipótese que eu sustento mais. E a mãe, por sua vez, apoiou-a. Em momento nenhum, a mãe, quando ela teve a coragem de falar, parece que ela pediu ajuda para a tia também, para participar dessa conversa, para ajudá-la, a mãe ficou fora de si. E foi nesse momento que eles foram atrás de fazer a denúncia. Então, ela foi apoiada. O medo não era de como a mãe ia receber, ou o medo de não ser ouvida, me pareceu. Me pareceu que o receio era ela ter medo de ficar ainda mais exposta à monstruosidade desse pai, ao que esse pai era capaz de fazer. Porque era um ser extremamente egoísta, que não considerava o sentimento de nada nem de ninguém. Ele não tinha limites. O que interessava, me parece, que era saciar as fantasias dele, os desejos dele, e que se alguém se colocasse no caminho dele, seria eliminado, que foi o que ele fez no momento do homicídio. Ele tentou manipulá-la, né? Foi bonzinho porque queria seduzi-la, talvez fazer com que ela acreditasse que ele mudaria, que isso não aconteceria, pediu para ela ir mentir, para ele dizer que ela mentiu sobre
o abuso, e ela ainda teve muita firmeza, porque ela falou, eu não vou fazer isso foi real. E aí ela se tornou um obstáculo no caminho dele. E como ele encara as pessoas como objeto, seja a cunhada, seja ela, ele eliminou do caminho. Então me parece que o que prendia ela era ter uma certa noção do que esse homem era capaz.